Fala, meus amigos, muito boa tarde. Renato Salvatore aqui, depois de um hiato de férias, estou retornando aqui. Nós estamos alguns dias sem gravar vídeo. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Então seja bem-vindo ao meu canal, o canal que fala sobre cibersegurança, segurança da informação e segurança aplicada a criptomoedas. Eu tenho focado também muito agora sobre segurança em desenvolvimento. Hoje nós falaremos sobre mais um vazamento não, perdão, caiu o fone aqui, mais uma exposição, mais um ataque dentro do GitHub, pessoal. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão da migração do tipo de ataque, né, que vem acontecendo nas grandes empresas agora, indo para o ciclo de desenvolvimento. Então, só que antes, eu sempre costumo falar para vocês, se você não é inscrito, poxa, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com os amiguinhos, convida os amiguinhos e amiguinhas aí para fazerem parte da nossa comunidade que fala sobre cibersegurança. Beleza? Só para quem está chegando aqui agora, se você ainda não é inscrito, é a primeira vez que você está chegando aqui, eu gravo conteúdos aqui, geralmente eu fazia 2 vezes por semana, mas hoje em dia eu faço 1 vez por semana, porque tem acontecido muita coisa aqui na empresa. A gente tem colocado uma ferramenta sobre governança continuada em segurança de informação no mercado e tem tomado bastante meu tempo, né? Quem conhecer, veirapp.com.br, quiser conhecer, também tem vídeo aqui no meu canal falando sobre a plataforma, beleza? Mas não é foco aqui falar sobre essa ferramenta agora, então vamos direto para o conteúdo, legal? Muito bem, então olha aqui, pessoal. Deixa eu jogar aqui o correto. Opa, esse aqui é ruim, esse aqui é melhor, né? Que vocês não querem ficar me vendo aqui. Então olha só, pessoal, eu peguei essa notícia aqui, que é recente, ó, é de 11 de julho, né? Então eu estava de férias agora em 11 de julho, mas eu estava sapeando aqui, achei bastante interessante, bastante prudente aqui a gente comentar sobre esse tema aqui, né? Então o que aconteceu aqui, pessoal? Então, imagina, cara, você abrir o GitHub lá e procurar por uma biblioteca, né? Você encontra um projeto aparentemente ativo, commits recentes, um README bem escrito, isso te soa ok, né? Uma documentação organizada, tudo legítimo. Agora, imagina você descobrir que esse projeto fazia parte de uma campanha criminosa, meu amigo. Foi exatamente isso que os pesquisadores aqui da Socket e também descobriram, né? Então, essa investigação ela foi repercutida aqui por essa matéria aqui, ó, tá? Então, a Socket rastreou um módulo de até 222 repositórios em 190 contas que distribuíram mineradores Vidara, Ratse e X-Ripe com locais de payload criptografados ocultos no Pastebin, Telegram e até mesmo YouTube, cara, né? Então, a empresa, ó, a empresa falou que publicou o resultado da pesquisa que descreve o módulo Go que se passava por um scanner de DNS e subdomínios, enquanto atuava como carregador de malware, cara, do primeiro estágio do Windows. A empresa rastreou o módulo até uma rede de 222 repositórios do GitHub, distribuídos em 190 contas. Então, olha que interessante isso aqui. Então, isso aqui, cara, impressiona ainda mais quando a gente vai para os números. Foram publicados mais de 1.200 versões, sendo mais de 700 contendo código malicioso. E o que mais me chamou a atenção não foi o tamanho de ataque, foi a estratégia. Porque o atacante não tentou invadir diretamente as empresas, que é isso que eu tenho batido na tecla. Essa questão de segurança de perímetro, cara, eles estão encurtando o caminho. Ele tentou comprometer aqui aquilo que a empresa instala. E essa é exatamente a lógica dos ataques modernos na supply chain, pessoal. Durante muito tempo, quando a gente falava de segurança, a gente pensava em Firewall, antivírus, EDR, XDR, phishing ou ransomware. E tudo isso continua importante, né? Mas hoje existe outra superfície de ataque aqui, né? É o processo de desenvolvimento, né? Então, o atacante sabe, né, que os desenvolvedores instalam bibliotecas diariamente, né? E sabem que poucos analisam a fundo o código-fonte de uma dependência, sim ou não? Conta para mim. Hã?
Então, sabem que muitos escolhem um projeto lá que parece ativo, parece confiável, e foi exatamente isso que aconteceu. Os criminosos, eles automatizaram commits utilizados no GitHub Actions, inflaram artificialmente o histórico dos repositórios, olha a lógica, para dar credibilidade, né? E fizeram aqueles projetos parecerem projetos vivos. Isso gera o que, meu camarada? Ou minha camarada? Isso gera confiança. Né? O módulo parecia ser apenas uma ferramenta de DNS. Então a gente volta aqui para a notícia. Cadê? Aqui, ó. Opa, fechar isso aqui. Ó, em todos os repositórios confirmados, o software encontrou o mesmo fluxo de trabalho. Ó. Ele define um e-mail do Git para um endereço tal, define o nome do usuário visível do commit para o proprietário atual do repositório e em seguida força o envio de um arquivo de log reescrito a cada minuto. Essa divisão gerou uma atividade atribuída ao proprietário em contas descartáveis, deixando uma única impressão digital reutilizável. O socket, né, contabilizou um repositório apenas quando o e-mail do fluxo de trabalho apareceram juntos. Né? Então, e depois ele continua aqui, ó, continuando, em vez de codificar uma URL de payload diretamente no código, o resolvedor recupera o texto de plataformas públicas, procura pela string marcadora, ele dá o nome aqui, e em seguida descriptografa o bloco de texto final com uma chave codificada para recuperar o local real do download, né? Os principais pontos de entrega incluem o PasteBin, como eu falei, e um serviço de compartilhamento de texto chamado Green, com alternativas como YouTube, Instagram, Telegram, Google Docs e Gitcode, cara. Se os defensores removerem o compartilhamento ou bloquearem a URL, o invasor pode atualizar o conteúdo do resolvedor sem afetar o carregador do primeiro estágio. Então, isso aqui mostra pra gente uma realidade que é um ataque que ele vai se atualizando. Vai se atualizando. Então, essa confiança, cara, é exatamente o que eles queriam explorar. Então, por trás lá da ferramenta de DNS, tinha o quê? Tinha um PowerShell oculto, download de payload, Trojan, tá? Infostealers e REST. Tudo começava com uma simples dependência. E esse caso, ele ensina uma lição importante, cara. O open source não é o problema, como eu já falei aqui. O problema é você assumir que todo projeto aparentemente legítimo, ele realmente é, né? E aqui é que entra o DevSecOps. Tá? O DevSecOps não significa colocar um scanner lá no pipeline e boas, cara, achar que tá de boa. Significa que você tem que criar governança sobre aquilo que entra no seu software, tá? Revisar a dependência, analisar alterações importantes, usar um software composition, proteger o pipeline, controlar a credencial, enfim. Porque o atacante, ele não precisa invadir o seu servidor, basta que ele convença alguém a instalar o código dele e ele se passa por um código confiável. E essa talvez seja a maior mudança da segurança moderna que eu tenho acompanhado aqui. As empresas não estão sendo atacadas apenas pelo software que desenvolvem, também estão sendo atacadas pelo software que consomem. E é exatamente por isso que o supply chain security, né, deixou de ser tendência, cara. Hoje ele é uma necessidade, você gerenciar a sua cadeia de suprimentos aí de software. Portanto, se a sua empresa ainda escolhe dependência apenas porque o repositório parece confiável, talvez seja a hora de você rever o seu processo. Porque um simples go-get lá que o teu dev dá, cara, ou um pip install, pode ser início de um incidente muito maior que você vai ver só lá depois. Ou seja, segurança não começa com software em produção, cara. Ela começa lá, começa muito antes. Começa quando você decide em quem confiar. Então tome muito cuidado com esse tipo de ação, fique atento. Estou sempre trazendo notícias aqui para vocês. E se precisar de consultoria, se precisar de mais informações, deixa nos comentários, manda uma mensagem para mim, manda um direct para mim, tanto aqui quanto nas outras redes sociais, R Salvador e Oficial, e vamos trocar figurinha e ajudar a aumentar o nível de segurança da sua empresa, beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um forte abraço a todos.